olha isso aqui. Só que não vai ser o rio, tá? Isso daqui vai ser em homenagem aos meus conterrâneos paulistanos aqui, tá bom? Que pegam metrô com uma certa frequência e precisam ir da linha amarela para a linha verde ou vice-versa. Se eu não me engano, eles tiraram a esteira rolante, mas antes tinha uma esteira rolante para auxiliar a movimentação. Para quem não é daqui de São Paulo, quem não pega metrô linha amarela para linha verde, na estação Consolação para a estação Paulista, você pode pensar em esteira móvel de aeroporto, por exemplo. Em aeroporto também tem esse negócio, porque tem corredores muito compridos. Então, para facilitar a movimentação, para deixar um pouquinho mais rápido, eles colocam uma esteira horizontal, uma esteira plana, horizontal, que você sobe e aí você vai mais rápido. Tudo bem? Tá, só que a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma esteira. Aqui está a minha esteira. E ela está quebrada. Minha esteira está quebrada. E aqui está um carrinho de controle remoto. Visto de cima. Tá legal? A frente desse carrinho de controle remoto vai ser isso que eu estou fazendo de vermelho aqui. Tudo bem? Ai, Gabi, vai começar com imã. Não. Não é imã ainda. Parece, mas não é imã ainda. Bom, vamos supor que esse carrinho ele só vai para frente. Cuidado com a palavra frente aqui. Ele só vai na direção e sentido da parte vermelha aqui. Só vai para cá. Então, se eu quero que ele venha para cá, eu preciso ir lá com a mão, pegar ele, redirecionar para que a parte vermelha fique para baixo e aí ele anda para cá. Tudo bem? Vai pegando esse conceito aí. Se a esteira rolante está parada, se ela não está se movendo, e eu apertar o acelerador desse carrinho, ele vai, depois de um determinado instante, ter uma determinada velocidade. Nesse sentido, concorda? Só que esse carrinho, ele tem essa velocidade porque a esteira empurra ele para frente. Quando eu digo para frente, quero dizer para a direita aqui. A esteira está empurrando ele para a direita. Essa parte deve confundir alguns de vocês. Gabs, como assim a esteira está empurrando para a direita se ela está quebrada? Não é o movimento da esteira que está empurrando ele para a direita. É a força que a esteira faz sobre as rodas do carrinho que está empurrando ele para a direita. Que tipo de força é essa? Atrito. Lembra? A roda do carrinho empurra a esteira para trás, a esteira empurra de volta por reação, a roda para frente e o carrinho anda para frente. Tudo bem aí? Então concorda que quando eu estou falando da velocidade do carrinho, que aparece no velocímetro do carrinho, por exemplo, eu estou falando da velocidade do carrinho com relação à esteira. Porque o carrinho está em contato com a esteira. Tá claro isso? Beleza. Agora, se a esteira está parada, o carrinho vai vir para cá e pronto. Ele de fato vai andar para cá, certo? Aí, de repente, quando o carrinho possui essa velocidade com relação à esteira, a esteira começa a se movimentar. Só que ela se movimenta para cá. Vou tirar esse vetor daqui e colocar aqui. E essa daqui passa a ser a velocidade da esteira. Só que quando eu digo a velocidade da esteira, eu estou dizendo a velocidade da esteira com relação ao quê? À Terra, por exemplo. Alguém que está parado aqui vê essa esteira se movendo. Tudo bem? Então, a velocidade da esteira com relação à Terra. Tá bom. Agora vem uma coisa interessante. Eu vou chamar esse observador aqui, ó, de Teresa. Só para deixar um tesão ali. Beleza? Que aí tanto faz, se é a Teresa ou a Terra, né? Os dois são com T. Bom, o meu ponto é o seguinte. Vamos supor que o carrinho esteja parado, mas a esteira está se movendo. Então o carrinho está se movendo, sim ou não? Eu gosto de perguntar desse jeito, porque minhas palavras são muito confusas, né? Ó, de novo. O carrinho está parado, mas a esteira está se movendo. Então o carrinho está se movendo? Parece exercício de lógica de Facebook, né? Não tá, você falou que ele tá parado. Bom, ele tá parado com relação à esteira. E ele está se movendo com relação à Terra.
Tá claro isso? Porque ele está na esteira e a esteira está se movendo com relação à Terra. Por outro lado, se ele tiver com essa velocidade para a direita com relação à esteira, mas a esteira está com essa velocidade para baixo com relação à Terra, qual é a velocidade do carrinho com relação à Terra? Vai ser uma velocidade diagonal. Tá claro isso? Tá. Como é que eu sei disso? Vamos para álgebra um pouquinho. Meu, isso ajuda muito. Não fujam disso. Eu sei que a velocidade do carrinho com relação à esteira, vetorial, somada ao vetor velocidade da esteira com relação à Terra, ó, a gente corta a esteira e sobra velocidade do carrinho com relação à Terra. Ou seja, a velocidade do carrinho com relação à Terra é a soma vetorial do vetor vermelho com o vetor azul. Estão comigo? Beleza. Agora vem uma outra questão. Concorda comigo que nesse caso o carrinho vai sair daqui e vai chegar, deixa eu colocar de verde, por exemplo, aqui assim, né? Em algum lugar aqui assim, por exemplo. Esse daqui seria o vetor deslocamento. Tudo bem? Concorda que o vetor deslocamento ele vai ter que ter a mesma direção do vetor velocidade. E sentido também, inclusive. Do vetor velocidade total, do vetor velocidade resultante. Certo? Tá bom. Agora olha que legal. Vamos supor que a minha esteira está aqui, ativa, andando para baixo. O carrinho parte daqui, mas eu quero que ele chegue aqui. Eu quero que esse seja o deslocamento do carrinho com relação à Terra. Beleza? Quero esse vetor. Nesse caso, se eu colocar o carrinho assim, isso vai dar certo? Não. Concorda que nesse caso, eu preciso fazer a componente vertical da velocidade do carrinho com relação à esteira compensar a velocidade da esteira com relação à Terra? Vai, Gabs, que? Eu preciso colocar o carrinho assim? Sim ou não? Não. Ele vai mais para baixo ainda se eu colocar assim, concorda? Eu tenho que colocar esse carrinho assim. Beleza? Porque se eu fizer isso, ele vai para a direita, que é uma das componentes desse vetor velocidade dele, e ele vai para cima com relação à esteira. Certo? Só que ao mesmo tempo a esteira vai para baixo com relação à Terra. Se o quanto ele for para cima com relação à esteira for igual ao quanto a esteira vai para baixo com relação à Terra, então, verticalmente falando, ele está parado com relação à Terra. Tá claro essa sacada? Tá bom. Mas vamos lá, vamos um pouquinho além. Olha que legal. Vamos supor que eu não soubesse essa posição aqui e eu quero deduzir algebricamente. Como é que eu faço? Ó. Eu não quero esse deslocamento. Eu quero que ele tenha uma determinada velocidade do carrinho com relação à Terra. E eu quero que essa velocidade seja para cá, com relação à Terra, porque eu quero que ele atinja o outro lado aqui. Estão comigo? Então, o que eu faço? Se eu quero a velocidade do carrinho com relação à Terra, com relação à esteira, isso daqui vai ser a velocidade do carrinho com relação à Terra, certo? E aí vem a treta. Concorda que se eu quero o carrinho com relação à esteira, eu preciso que mantenha o carrinho e corte a Terra? Então, mais velocidade da Terra com relação à esteira. Tudo bem até aí, algebricamente? Terra vai cortar, certo? O problema é que eu não sei a velocidade da Terra com relação à esteira. Eu sei a velocidade da esteira com relação à Terra. Certo? Gente, qual a diferença entre a velocidade da Terra com relação à esteira e a velocidade da esteira com relação à Terra?
um é o oposto do outro. Tá claro isso? Pensa comigo. Ó, meu dedo sou eu, minha caneta é você. Se eu faço isso, a minha velocidade com relação a você é para a direita. Beleza? Agora, do meu ponto de vista, você está fazendo isso. Então a sua velocidade com relação à minha é para a esquerda. Tudo bem? Então fica aí mais uma habilidade algébrica. Eu posso trocar esse cara por esse à vontade. Só que vai dar o vetor oposto. Beleza? Daí, eu sei que a velocidade do carrinho com relação à esteira, que é o que eu estou procurando, é a velocidade do carrinho com relação à terra, que foi dado, menos a velocidade da esteira com relação à terra. Tá bem? E aí como é que faço para desenhar esse vetor? Eu pego lá o vetor velocidade do carrinho com relação à terra e adiciono o vetor oposto da velocidade da esteira com relação à terra. A velocidade da esteira com relação à terra é essa. Aí, se eu quero o oposto, o que eu faço? Eu boto um menos aqui e troco a cabecinha de lugar. Essa cabecinha antes estava embaixo, agora põe em cima. E aí eu somo esses dois vetores e olha o que acontece. Eu vou ter um vetor vermelho, assim, ó, inclinado para a direita e para cima. Que é exatamente isso, ó. Então a gente conclui que a velocidade que o carrinho tem que fazer com relação à esteira tá aqui, ó, nessa direção e sentido. Tá claro isso? Eu gosto bastante de pensar de forma algébrica, porque aí eu não fico dependente de conseguir imaginar a situação. Não que seja ruim, é bom você conseguir imaginar a situação. Vestibulares gostam disso. Unicamp, Enem gostam bastante dessas coisas. Mas, quando você não conseguir, você pode apelar para matemática. Beleza até aí?